Olá, estamos iniciando mais uma edição do nosso Hora H. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela audiência, muita gente fazendo contato conosco, passando assuntos para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa filmar, transformar em reportagens aqui para o programa. E eu, na medida do possível, tenho procurado atender essas pessoas todas para que a gente tenha condições, então, de fazer com que esses problemas que tanto estão perturbando os moradores aqui de Marília, nos diversos bairros da cidade, possam ser apresentados aqui e a gente cobrar solução desses problemas. Mas eu peço um pouquinho de calma às pessoas que fazem contato conosco, porque nem sempre dá tempo. É tanto problema que a cidade tem, é tanto o que a população cobra, que às vezes a gente fica, infelizmente, sem condições de atender a todo mundo. Eu quero começar o programa, nós não tivemos condições de estar no local, mas o jornalista Klaus Bernardino, lá do site Visão Notícias, aqui de Marília, www.visãonoticias.com, esteve presente. Nós fomos informados, inclusive pelo comando da Polícia Rodoviária, houve um grave acidente na manhã desta terça-feira, que lamentavelmente provocou a morte de um caminhoneiro, o nome dele é Jefferson Luiz da Silva, apenas 23 anos de idade, ele morava na cidade de Bauru. O acidente aconteceu na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, ali perto de Garça. O caminhão ficou destroçado, o caminhão acabou tombando na pista, um acidente horroroso e, lamentavelmente, esse motorista acabou perdendo a vida. Foi hoje pela manhã, quando chove, aí a gente sempre tem um componente a mais para trazer problemas no trânsito, não é? Mesmo em rodovias tão seguras quanto a Comandante João Ribeiro de Barros. Tem as fotografias aqui no site, se a gente tivesse condições de exibir o site aí do Klaus Bernardino, www.visãonoticias.com, e os senhores vão ver o quanto aqui o caminhão acabou desgovernado, caiu naquele miolo entre as duas pistas, né? Naquele vão entre as duas pistas, o motorista ficou preso entre as ferragens, foi ali entre Garça e Galha, o caminhão transportava um container e tombou na curva, vazou combustível, ele transportava combustível, vazou combustível, ele estava com o tanque carregado de combustível, vazou combustível, os bombeiros tiveram inclusive bastante trabalho para conseguir retirar o corpo do motorista do meio das ferragens. O trânsito ficou bastante complicado lá no local e infelizmente houve aí a perda de uma vida, 23 anos de idade, o Jefferson Luiz da Silva. Acidente hoje de manhã, ali perto, entre Galha e Garça, próximo ali da cidade de Garça. Esse acidente, naquela curvona que tem lá embaixo, o caminhão acabou tombando. Olha aí o site Visão Notícias, do Klaus Bernardino, trazendo a fotografia, o momento em que os bombeiros vão fazer a retirada do corpo lá da cabine, no meio das ferragens da cabine do caminhão. Tem uma outra foto logo na sequência, fotografia essa que mostra bem a dimensão do acidente, o caminhão caído, tombado, no meio da pista, no vão central das duas pistas. Olha o carro do bombeiro aí e do resgate mais adiante, os bombeiros fazendo o trabalho de retirada do corpo. É uma nota triste, sem dúvida alguma, hoje pela manhã, então, este gravíssimo acidente na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. É o que eu digo, choveu, mesmo pista que é segura, que tem os últimos incrementos de engenharia, as últimas obras de engenharia, elas lamentavelmente ficam extremamente perigosas. Eu hoje estive com o presidente do DAIM, o Francisco Manuel Giacha, até para poder ouvi-lo. Nós estivemos na Câmara Municipal na sessão de ontem e teve lá de novo uma saraivada de críticas ao DAIM e à gestão praticada no DAIM pelo Giacha, o experiente Francisco Manuel Giacha, que tem mais de 30 anos de vida pública. E a gente foi lá, como a gente faz sempre, ouve os dois lados ou mais lados envolvidos numa mesma história, e a gente esteve conversando com o Giacha e eu vi um documento sobre a mesa dele, peço até a ele que me permita fazer este comentário, acho que é interessante no primeiro momento. Tem um documento lá, está pronto, me parece só falta assinar, e esse documento vai ser encaminhado para a diretoria da Spaipa, que é a fábrica de refrigerantes aqui na cidade, aí na Comandante João Ribeiro de Barros, logo na saída para Bauru, pedindo o seguinte, sugerindo primeiro uma parceria público-privada com a Spaipa,
A Spaipa precisa de água, boa parte da água que ela utiliza, e ela utiliza muita água, é o DAEM quem fornece. Tenho até informação, eu não sei se ela pode ser oficializada ou não, mas é uma informação extraoficial de que a empresa está perfurando um poço para tentar ter mais água, mas não está conseguindo a vazão de água necessária para o consumo que ela tem, para a demanda de água que ela tem. E aí o DAEM, e eu diria sabiamente, estaria já com esse documento pronto, eu vi sobre a mesa do Giacha, esse documento propondo uma parceria público-privada para que a Spaipa financiasse a bomba que falta ser colocada no poço profundo, furado na represa Cascata, que está pronto o poço, está camisado, está prontinho, só tem que botar o conjunto de motor-bomba lá dentro e a prefeitura não tem recurso para isso. E aí tem que fazer a colocação dessa bomba, dimensionada para a profundidade do poço, e ali já provou que dá quantidade suficiente de água para resolver muito o problema da falta d'água que atinge eventualmente bairros da zona leste, lá na Coab, por exemplo, do aeroporto, tem falta d'água constantemente. Então, dá para resolver esse problema da falta d'água e injetar água na rede para ajudar a reforçar o abastecimento em outras partes da cidade, porque a rede é toda interligada. Então, a proposta seria a seguinte, parceria público-privada, uma PPP, o município recebe então em doação essa bomba, coloca no poço, faz a rede que vai levar a água tirada de dentro desse poço da Cascata até o R8, que é o reservatório que fica perto da estação rodoviária, e aí tem uma quantidade de água bacana para atender Zona Sul, Zona Leste, enfim, qualquer parte da cidade. E em troca daria um período de carência no pagamento da água, a Spaipa utilizaria essa água sem custo, aí tem que combinar o prazo diante do investimento a ser feito, tem que ser compatível com o tamanho do investimento a ser feito. Agora, isso vai ser encaminhado para lá? Não sei. Eu vi o documento sobre a mesa, estou tomando até aqui a liberdade de fazer esse comentário, porque acho que é interessante, se o município não tem recurso, ele estabelecer essa parceria e aí o público-privado funcionar, existe essa possibilidade, é legal, absolutamente legal, e aí então a gente passa a ter mais água na rede. Também daqui a pouco os senhores terão uma outra informação aí com relação à Zona Norte, a questão da falta d'água está a caminho da sua solução. A gente vai apresentar com exclusividade as informações daqui a pouquinho. Esse era um assunto que eu queria tratar aqui no Flash, na abertura do nosso programa, e vou adiante. Eu acabei de receber um telefonema vindo aqui para a emissora, o secretário José Roberto Marques de Castro não é mais o titular da pasta da administração na prefeitura, nós já divulgamos isto no final da tarde de ontem na página do Hora H no Facebook, e eu já tenho o nome que muito provavelmente será nomeado para o lugar dele. É gente de dentro da própria prefeitura que já atuou em administrações passadas. Daqui a pouquinho, aqui dentro do programa, todos os detalhes para os senhores que acompanham o Hora H. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, hoje é quinta-feira, 26 de março, dia do Mercosul e dia também do cacau. Em 1953, Jonas Salk anunciou a criação da primeira vacina contra a poliomielite, mas uma outra vacina mais eficaz e mais simples é utilizada até hoje, que é a Sabin. Em 1989, entrava no ar o programa Domingão do Faustão. Está completando 24 anos. Em 1991 era assinado o Tratado de Criação do Mercosul, o mercado comum entre os países do Cone Sul. Faltam 280 dias para o final do ano e está começando aqui a edição de número 71 do Hora H, pelo canal 15 da NET, a TV comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece.
Você confere agora os destaques principais desta edição do Hora H. Uma boa notícia, o DAEM garante que resolverá 100% da falta d'água nos bairros da Zona Norte até o final deste primeiro semestre. Obra no Ribeirão dos Índios garantirá o resultado, afirma o presidente do Departamento de Água. Briga em casa. Da base aliada, vereadora Sônia Tonin volta a criticar o DAEM e o seu presidente Giacha e até ensina, como consertar vazamentos de água. Ele revida e garante que não vai permitir demagogia com o DAEM. A briga está feia entre os dois, hein? Perturbação do sossego. Operação conjunta das polícias, do Ministério Público e Prefeitura autua motoristas e estabelecimentos comerciais com som exagerado e fora de hora. Veículos também estão sendo recolhidos para o pátio para perícia, ampliando a punição. Daqui a pouco os detalhes do negócio já começou. Transporte público. Aprovado o requerimento do presidente da Câmara pela imediata revogação da licitação dos ônibus. Da tribuna, ele expõe razões e faz alerta ao prefeito. E confirmadíssimo, José Roberto Marques de Castro não é mais o secretário da administração na prefeitura. A notícia foi antecipada com exclusividade pelo Hora H, ainda no mês de fevereiro. Com estas e outras notícias, está no ar o Hora H. Muito bem, vamos ao primeiro bloco de notícias aqui do nosso Hora H. Mais uma vez, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Você pode se comunicar conosco enquanto o programa está no ar, já tem gente telefonando para cá. Da 1 às 2 da tarde, de segunda a sexta-feira, o nosso telefone aqui na TV Comunitária é o 3454-5959. Veja aí no vídeo o telefone 3454-5959. Pode mandar mensagens também pelo e-mail, ailton.medeiros@hotmail.com. Tem muita gente que me manda e-mails e depois reclama, mas não chegou, você não falou. Às vezes esquecem de colocar o H na frente do nome. Então é ailton, com h.medeiros@hotmail.com. E a nossa página no Facebook, diversos assuntos. Aliás, e todos os assuntos que são tratados aqui e aqueles que vão surgindo fora do horário em que estamos ao vivo no ar, nós vamos postando na nossa página no Facebook, facebook.com/HoraHTV. Aliás, a notícia da saída do secretário José Roberto Marques de Castro do primeiro escalão do governo municipal, ele deixou a Secretaria Municipal da Administração, foi postada ontem no finalzinho da tarde, às 5 e pouco da tarde, nós postamos a confirmação e já tivemos mais de 700 pessoas acessando esta informação. Tudo aquilo que nós antecipamos aqui no Hora H, ainda na metade do mês de fevereiro, ali coincidindo com o Carnaval, agora está oficializado. A pedido, o principal integrante do primeiro escalão do atual governo está fora. O motivo apresentado por José Roberto Marques de Castro foi aquele que o Hora H também divulgou. Ele ocupa cargo na diretoria da Unimar e não vinha tendo tempo suficiente para se dedicar ao trabalho na prefeitura. Entre um e outro, já estava há bastante tempo na Unimar e preferiu permanecer naquela função. Sabe-se também que não estaria, mas aí já é extraoficial, não estaria satisfeito com algumas ingerências políticas na pasta da administração, o que o levou a antecipar a sua saída. Era para ter saído lá no mês de fevereiro, o prefeito pediu que ficasse mais um pouco, depois o prefeito pediu que ele continuasse ainda por mais um tempo, até concluir aquela reforma administrativa que começou pela própria secretaria dele, a Secretaria da Administração, que foi anunciada dia 19, terça-feira da semana passada, lá no auditório do gabinete, e que passa, inclusive, pela criação da Controladoria Geral do município, com a Corregedoria, com a Ouvidoria, não é?
também a implantação, ou pelo menos vai ser discutido agora, mas já está pronto no papel, a criação do Código de Ética e Disciplina para o servidor, algumas alterações na Lei Complementar número 11 de 1991, que rege a vida do servidor, as atividades todas dentro da prefeitura, enfim, mexeu estruturalmente em questões que eram delicadas, importantes, e depois disso até a gente captou na entrevista coletiva da terça-feira passada, e exibimos aqui, a maneira como o Zé Roberto fez as colocações já era de despedida do governo. Até teve gente aí publicando notas em jornal, dizendo que as informações não oficializadas da saída do Zé Roberto, a gente já tinha de fonte limpa que o Zé Roberto sairia, que não estava conseguindo levar os dois trabalhos na Unimar e lá na prefeitura a contento, então ele preferiu optar por um, já estava bastante tempo lá na Unimar, permaneceu na Unimar. É uma perda, sem dúvida alguma, grandiosa, quase que irreparável na atual administração, que carece de nomes com experiência, com conhecimento de causa, de peso, de respeito, de credibilidade. Infelizmente carece, são pontuais, um aqui, outro ali, outro acolá, mas a referência principal era o José Roberto Marques de Castro. Infelizmente, é o terceiro secretário a deixar o governo com 80 dias de administração. Primeiro foi o Levi Gomes de Oliveira, que era o secretário da Fazenda, foi substituído pelo Sérgio Moretti, que estava no DAIM, foi chamado para ocupar emergencialmente o lugar deixado pelo Levi, porque o Levi, com 17 dias, entregou a carta dele de exoneração. Estaria insatisfeito, muita ingerência política, não estava feliz com o que estava acontecendo, caiu fora do governo. Depois, o Neuri Cordeiro, que foi nomeado para a Secretaria da Cultura, mas não viram a escolaridade dele, que seria incompatível com a exigência para o exercício da função lá na Secretaria da Cultura. Acabou tendo revogada a nomeação dele. Ficou feio, barbaridade, um erro primário, um erro crasso cometido pelo pessoal do governo, mostrando que é muito imaturo ainda, que carece da experiência necessária para evitar essas bobagens que foram feitas. Nomear uma pessoa com escolaridade incompatível para o cargo. Isso é beabá, é primária, jardim da infância. E o pessoal errou nisso. Aí o coitado do Neuri foi exposto ao ridículo por um erro bobo, primário, infantil, jardim da infância da atual administração. E agora sai o secretário da administração, que tem um peso tremendo, o nome dele era uma referência, e a prefeitura fica desprovida do Dr. José Roberto Marques de Castro. E eu quero aproveitar também esse espaço para dizer que na carta em que se despede, o Zé Roberto deixou uma mensagem, ele diz assim, abre aspas, ao despedir-me quero fazer um apelo aos políticos de Marília, situação e oposição, para que se unam para o bem da cidade. Faço-o em nome dos interesses maiores da nossa cidade, convencido de que, criando um clima de paz, sem picuinhas menores, de progresso, de confiança mútua, alcançaremos a recuperação da cidade, principalmente a recuperação moral, que por tanto tempo e sem sucesso vimos lutando nesses últimos tempos. Unam-se também em torno do senhor prefeito municipal. Fecha aspas. Ele está pedindo o impossível. Situação e oposição não vão se unir nunca, principalmente em torno de um prefeito que carrega o sobrenome que tem, que já passou, está na política, a família há 40, 30, 40 anos e que, obviamente, por esse tempo todo, por várias gestões na vida pública municipal, acabou, quem toma lado, quem está na política, arruma amigos e inimigos, criou inimizades, divergências, então eu acho isso daí praticamente impossível. Então, tira o cavalo da chuva, Zé Roberto, porque esse negócio de se unir em torno do senhor prefeito, conversa fiada. Ele agradeceu o prefeito, agradeceu a confiança depositada nele e deixou o governo. Quem deve ir para o lugar do José Roberto Marques de Castro? Já tenho a informação, opa, caiu a caneta, já tenho a informação de que deverá ser nomeado no lugar do Zé Roberto o José Carlos da Silva, que já foi secretário da administração no governo Bugarelli, depois ocupou no governo Toffoli, que foi o mandato tampão depois da renúncia do Bugarelli, a Secretaria da Administração e também a chefia de gabinete, e agora o Zé Roberto, homem, portanto, então, que já tem experiência nessa área, mas que vem do governo do Bugarelli, do governo do Toffoli, o José Carlos da Silva deverá ser anunciado oficialmente o novo secretário da Administração na Prefeitura de Marília. Então,
Tem uns que torcem o nariz, tem outros que não. Gosto muito do José Carlos da Silva, porém, venhamos e convenhamos, é mais um nome egresso dos governos anteriores e que, por essas razões todas, vão dando aí a pinta de que realmente teve um acordão político entre o atual governo e o governo do Toffoli. De qualquer maneira, nada contra o José Carlos da Silva, acho competente, moço funcionário lá que já está há muito tempo nessa atividade, nessa função, e que já deu conta do recado em ocasiões anteriores. Agora, muda o governo, não mudam as pessoas. Tem muita gente que pode torcer o nariz exatamente para isto. Nós vamos a um breve intervalo. Antes até do intervalo, quero aproveitar para falar que os casos confirmados de dengue aumentaram de 81 para 91, segundo o novo levantamento que foi divulgado pela Vigilância Epidemiológica de Marília. 75 pessoas dessas 91 com dengue foram contaminadas dentro da cidade, são os chamados casos autóctones. E isso daí significa o quê? Que nós temos a presença do mosquito que transmite a doença aqui e temos os doentes. Então a transmissão fica muito mais fácil. Quando você tem uma quantidade grande de casos autóctones dentro do município, então a vigilância tem que ser ainda maior. Então o sinal de alerta está aceso por parte da Secretaria da Saúde. Principalmente porque esse mês aqui, mês de março, você vê, está chovendo. Mês de abril ainda tem chuva, são meses vulneráveis por causa das condições climáticas. Calor, chuva, água parada, o mosquito adora isso aí, se procria com uma facilidade. Agentes comunitários de saúde continuam percorrendo os bairros em busca de criadouros do mosquito, que é o transmissor da dengue, o Aedes aegypti. Esse trabalho vai continuar mesmo durante o frio que vem se aproximando aí, para evitar a proliferação do mosquito. Segundo a Secretaria da Saúde, a partir de 300 casos confirmados de dengue, já se caracteriza uma epidemia da doença. Já se caracteriza uma epidemia. Bauru já tem epidemia, muitos municípios vizinhos já têm epidemia, nós estamos com 91 casos, se chegar a 300 a gente já caracteriza epidemia. Apesar da situação aqui estar sob controle, não se descarta a epidemia. Tanto que a Secretaria da Saúde, já foi anunciado pelo próprio secretário aqui no nosso programa, vem comprando medicamentos e equipamentos para poder atender muita gente ao mesmo tempo com dengue, porque não descarta a possibilidade de uma epidemia. E para a gente encerrar, antes de ir para o intervalo, estagiários de pedagogia aprovados em concurso feito pela Prefeitura vão começar a trabalhar dia 1º de abril. Não é mentira, não, é verdade, tá? A apresentação dos primeiros 71 candidatos está marcada para a próxima quinta-feira, dia 28, na própria Secretaria da Educação, que fica ali na Avenida Santo Antônio. Os contratados para prestar serviço na educação infantil terão jornada de 20 horas semanais de trabalho e vão receber 80% do valor do salário mínimo como pagamento. Quem for contratado para a educação fundamental vai trabalhar 25 horas semanais e receber um salário mínimo integral, valor R$ 678. Para os dois casos, a Prefeitura vai custear o auxílio transporte em dinheiro, ok? Os estagiários ajudam os professores em sala de aula e auxiliam na melhoria do aprendizado das crianças. Ao todo, 246 estudantes de pedagogia prestaram o concurso, que foi realizado dia 14 deste mês, cujo resultado atualizado e corrigido, porque me parece que houve uma imperfeição na primeira divulgação, está hoje publicado no Diário Oficial do município. Acessa lá a página da Prefeitura na internet e você vai clicar no Diário Oficial e vai ver a edição de hoje. Tem todos os 246 alunos que prestaram o concurso e a classificação do primeiro ao 246º candidato. Ok? Breve intervalo, a gente volta num instante só, com muita briga, tem confronto, tá pegando fogo. O prefeito precisa chamar o pessoal que faz parte do governo, pessoal da mesma casa, que está abrigado sob o mesmo teto, politicamente se falando, administrativamente se falando, e falar, ô moçada, peraí, vamos buscar o entendimento, porque não dá para ficar do jeito que está. Oposição, brigar com situação e vice-versa, isso é comum. Agora, você vê gente da mesma família brigando, aí a coisa é feia, é complicada. E é isso que os senhores vão ver daqui a pouquinho após o intervalo. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior.
mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. Olha, para os senhores que estão seguindo o nosso programa, acompanhando aqui pelo canal 15 da TV Comunitária Hora H, quero dizer que está sendo velado já no velório municipal aqui de Marília o corpo do atleta mariliense de 32 anos, campeão nacional de taekwondo, o Rodrigo Gerduli, que foi participar, olha a foto dele aí, foi participar de uma competição no Rio de Janeiro e aproveitou o domingo livre exatamente para ir à praia. Até chegou a postar uma fotografia, essa foto aí, segura aí. Essa foto foi postada momentos antes dele entrar no mar. Veja que o mar está revolto lá atrás dele. Olha só a situação, como está o mar, está brava a água, né? Até essa fotografia foi postada em vários sites de notícia e também na página do Hora H no Facebook. E várias pessoas comentaram, olha o estado do mar. E, lamentavelmente, ele até fez um comentário que estava se divertindo, que vida dura de lutador de taekwondo, tipo assim, estou na praia e tal. E momentos depois, infelizmente, acabou morrendo afogado lá no Rio de Janeiro, uma perda muito grande, uma pessoa extremamente querida. Eu tenho visto as mensagens deixadas nas redes sociais, são mensagens assim de muito pesar, gente que está extremamente entristecida, transmitindo os sentimentos para a família e não acreditando no que aconteceu. 32 anos, não se morre numa idade dessa, não é? Um atleta, um exemplo para muitos jovens aí, de repente perde a vida bestamente, morrendo afogado na tarde do domingo lá no Rio de Janeiro. Realmente a gente lamenta profundamente. O corpo chegou aqui em Marília por volta das 6 horas da manhã de hoje, 8 horas mais ou menos já estava no velório municipal. O sepultamento está previsto para 5 horas da tarde, até porque o óbito ocorreu na tarde do domingo. Ele será sepultado no cemitério Parque das Orquídeas. Estou com as informações todas neste momento postadas aqui no site do Hora H, no Facebook, recebendo outras informações também através das pessoas que nos acompanham constantemente. Vamos mudar o assunto de pato para ganso? Vamos falar de briga. Briga dentro de casa. Vereadora Sônia Tonin
e o presidente do DAI, Francisco Giacha, continuam se atacando, mesmo fazendo parte do mesmo grupo político. Não convide os dois para tomar café do mesmo bule, porque vai ter encrenca. Essa briga caseira teve desdobramentos na sessão de ontem da Câmara Municipal, quando a vereadora reagiu contra a forma como foi abordada por Giacha em um evento público na sexta-feira, que ela considerou deselegante. Eu cheguei a comentar ontem que teve essa abordagem, foi lá na Biblioteca Municipal, no lançamento da campanha do agasalho, na sexta-feira. E o Giacha foi tirar satisfação com ela e com o Capacete, os dois vereadores que o haviam criticado na sessão da Câmara da semana passada, e já teve atrito entre eles aqui no nosso programa semana passada. E aí, depois da satisfação que ele foi tirar, o vereador Capacete ficou tranquilo, na boa, não tocou mais no assunto. A Sônia Tonin foi para a tribuna da Câmara, ela porreteou a bigorna. Veja aí. Então, lamentavelmente, a postura do diretor do DAI me assusta. Porque se ele se desestabiliza com uma fala no pequeno expediente, aonde nós estamos questionando a falta d'água na Zona Norte, e vem gritar comigo e pedir recurso, eu não sei o que vai ser do DAI. O DAI precisa mudar a sua postura de lidar com os problemas. Hora H. Como a gente sempre faz, aqui a gente ouve sempre todos os lados envolvidos numa mesma questão. Você viu, estava brava a vereadora Sônia Tonin ao discursar da tribuna da Câmara. Nós fomos ouvir o Giacha. Ele explicou onde é que ele discutiu com a vereadora Sônia Tonin e por que ele resolveu tirar satisfação com ela. Detalhe, em público. Fala aí, Giacha. Como ela falou de mim em público na Câmara Municipal, eu também achei no direito de falar dela em público também, onde nós estamos no recinto de uma reunião. Isso foi onde? Como é que foi essa conversa? Foi no Centro Cultural, aí na Sampaio Vidal, onde está fazendo o lançamento da campanha do agasalho, né? Eu achei no direito de falar com ela, porque dar uma explicação a ela, porque ela falou umas coisas que são inverdadeiras, que não são verdadeiras. E eu acho que isso é muito ruim para uma vereadora. Então fui mostrar a ela que a situação... E ela já tinha conhecimento da situação do DAI, porque ela esteve aqui, eu expus todo o problema do DAI para ela. Hora H. Mas não ficou só nisso, não. A Sônia Tonin sugeriu que o Giacha cobrou dela que ela desse dinheiro para o DAI para resolver o problema da falta d'água. Pelo menos esse foi o entendimento dela e ela já emendou uma resposta para ele. Nós temos um gestor que cuida do DAI, que é o diretor Manuel Giacha, e ele não gostou da minha colocação na tribuna em relação à ineficiência e incapacidade de levar água à torneira Horaci, da Zona Norte. E nós falamos aqui também da Zona Sul. Não fui só eu que questionei a falta d'água nas torneiras das cidades de Marília. Mas, lamentavelmente, ele não se agradou desse questionamento e foi indelicado. Fez a sua colocação em público num tom de voz que não é aconselhável para alguém que ocupa o cargo de diretor do DAI. Então, eu penso que ele vai precisar rever a postura dele enquanto diretor do DAI. E, lamentavelmente, o que ele disse para mim é que eu preciso dar recurso para ele colocar água na torneira da Zona Norte. Então, eu estou pensando em vender os bens que eu possuo, uma casa ali na Avenida Itu, um carro financiado, né? Não posso vender meus 2 filhos, para ver se eu dou recurso para o Manuel Giacha mandar água lá na Zona Norte. Porque ele falou em alto e bom tom, e ele disse que vê a filmagem do pequeno expediente. Então, quando ele for assistir a filmagem, o videotape, Cido, diretor da TV Câmara, eu quero mandar um recado para ele na hora que ele estiver assistindo o VT. Que eu, como vereadora da cidade de Marília, não tenho recurso para dar para ele. Ele quer que eu dê recurso para ele. Mas como é que eu vou dar recurso para ele? Como é que eu vou fazer isso? Eu queria que ele pensasse melhor antes de falar em público e num tom desagradável, que eu acredito que a gente não pode ser desagradável na frente de ninguém. Hora H.
Ora, será que o Giacha pediu que ela desse dinheiro para resolver o problema da água? Ele garante que não. Ele diz que a Sônia Tonin misturou as coisas, trocou as bolas, se confundiu e que havia pedido apenas que ela fosse ao DAEM e apontasse na qualidade de vereadora, lá na contabilidade do Departamento de Água, onde é que existem recursos para, em tão pouco tempo, 80 dias de administração, já ter resolvido o problema crônico histórico de 40 anos de falta d'água aqui de Marília. Veja o que fala o Giacha. Eu convidei a vereadora para vir até aqui o DAEM, para que ela indicasse os recursos para que a gente possa fazer os postos que nós precisamos, o combate ao vazamento de água, os diversos serviços que a cidade reclama, mas ela até agora não veio. Ela fez uma confusão, disse que eu queria o dinheiro dela, o dinheiro pessoal dela para fazer as obras do DAE. Isso daí é brincadeira, né? Porque nós precisamos de pelo menos 15 milhões para fazer os 3 poços profundos que nós precisamos, as estações reservatórias e o serviço geral do DAE. Será que ela tem todo esse dinheiro? Hora H. Olha, para jornalista, essa briga dos dois está ficando sensacional, porque tudo que o jornalista gosta é de polêmica, né? Agora a briga dentro de casa, entre irmãos, entre aspas, né? Entre membros de uma mesma família política, é complicado esse negócio. A Sônia Tonin falou que está fotografando os serviços mal feitos, inadequados realizados pelo DAEM, deu endereços desses serviços e fez novas cobranças ao presidente Giacha. Tirei foto, sim, do serviço feito de maneira inadequada na Avenida Sampaio Vidal, em frente do Água Doce Cachaçaria, de quem vai para do centro para o bairro. No domingo, quem passou ali viu que ele consertou, depois de meses e meses e meses e meses, aquele vazamento de água e deixou um morro de terra alto assim. Eu tirei a foto, vou mandar para ele de novo, perguntando, é assim que conserta vazamento de água? Presidente Nardi, eu vou morrer sem aceitar isso, porque eu sou diretora de escola, pedagoga, professora, mas meu pai me ensinou a consertar um monte de coisa, e ele jamais falou para deixar manilha, que eu tenho a foto também ali na Carlos Botelho, esquina com a Rua dos Bancários. Eu tirei as fotos, ele deixou até pedaço de manilha lá. Vai passar um motoqueiro lá à noite, vai se acidentar e vai xingar o prefeito. Não tem que xingar o prefeito. Tem que falar com o diretor Manuel Giacha, que quer recurso? Não, bem, vamos trabalhar direito primeiro. Hora H. O bicho tá pegando, depois eu vou comentar tudo isso. Em resposta à vereadora Sônia Tonin, o Giacha disse que não vai permitir que se faça demagogia política utilizando o nome do DAEM e que precisa de gente que ajude e não gente que atrapalhe na gestão de um departamento, uma autarquia tão importante quanto essa que cuida da água. E eu não vou permitir, como diretor do DAEM, até quando eu estiver aqui, que se faça demagogia com o nome do DAEM. Porque essa vereadora ficou 4 anos como vereadora e em nenhum momento ela se tocou em resolver o problema de água de Marília. Eu desafio ela a mostrar o que ela fez durante os 4 anos de mandato dela em favor da solução do problema de água de Marília. Então, eu acho que chega de blá blá blá, vamos trabalhar junto. Eu não estou aqui para polemizar com ninguém, né? Eu preciso de gente para me ajudar e não gente que atrapalhe. Hora H. Tá ficando interessante isso, hein? A vereadora Sônia Tonin também ensinou da tribuna da Câmara, eu vou repetir, ela ensinou da tribuna da Câmara e explicou direitinho o passo a passo para se fazer o conserto de um vazamento de água. Eu pensei que só o ex-candidato a prefeito, o Tato, que falasse em como é que deve ser feito o serviço para tirar vazamento de água. Agora a Sônia Tonin também mostrou que, tá por dentro do assunto. Veja o passo a passo, ela fala diretamente por Giacha. Preste atenção. Quando conserta o vazamento, eu já fui me informar em outras cidades. Você tem que chegar lá, você tem que recortar o asfalto na medida do vazamento. Não é com aquela retroescavadeira que tira toda aquela cratera, não. Aí você pega lá o recorte. Aí você cavuca, você acha o vazamento, você cola lá direitinho, aí você tira a terra molhada e você põe a terra
seca. Muito bem. Aí você, só encerrando, presidente, que eu quero deixar aqui a minha indignação registrada, para quando ele assistir o VT. Aí você pega um negócio que chama sapo, que serve para compactar a terra, que eu já perguntei lá no DAI, falaram para mim que tem, mas eu nunca vi usando. Aí você vai lá e faz a compactação. Aí depois de compactado com a terra seca, se for no centro da cidade, como está ali na Avenida Sampaio Vidal, você pode usar um asfalto frio, que existe também, eu sei ler, eu pesquisei na internet. E Marília já usou em alguns momentos. Você pega um pouco de asfalto frio e não larga lá o buraco para o motoqueiro se arrebentar, o ciclista cair, né, Cícero? Você vai lá com asfalto frio e sedimenta aquele lugar. Hora H. Eu acho que esqueceram de avisar para a vereadora só uma coisa, não é com terra, a terra seca, terra importada que eles falam, não é? Que veio de fora daquele local, que você fecha, tem que ser com areia, que a areia não vai dar compactação, não vai sedimentar, porque não pode sedimentar, que aí rompe novamente o lugar que foi consertado. Por isso que a gente tem o resserviço aqui em Marília, que é feito com terra e não com areia, como de fato deve ser. E não pode jogar o asfalto direto em cima logo depois de feito o serviço. Tem que esperar assentar primeiro para depois vir com o asfalto. Mesmo que seja o asfalto frio, pelas informações técnicas que nós temos, não é de bom alvitre você colocá-lo, não é muito correto você colocá-lo imediatamente. Tem que esperar a sedimentação, aí depois então você vai colocar o asfalto para finalizar o serviço. Mas tem que ser coisa rápida, não pode ficar meses às vezes esperando como aqui em Marília. Bom, a briga não é minha. A resposta do Giacha aos ensinamentos da vereadora Sônia Tonin foi na lata, viu? A resposta dele foi pabufa. Ele disse que agora o DAI já tem quem contratar para coordenar o serviço de tapa-buraco aí, de consertar vazamento de água. Veja o que ele falou. Eu quero dizer o seguinte, que nossos engenheiros e nossos funcionários estão contentes, porque doravante eles podem contar com uma vereadora pedagoga que entende bastante vazamento de água. Ela poderá ser até uma consultora do DAI, vai nos ajudar bastante, porque ela demonstrou na Câmara que ela entende bastante de vazamento de água. Ela falou que ela sabe, ela tem condições de ensinar como é que conserta vazamento, essas coisas, que o senhor recebeu essa colocação feita por ela. Justamente, na internet tem coisa para tudo, é só consultar, tem. Eu quero ver na obra como que é feito, se você tem máquina para fazer isso, se você tem a massa asfáltica para fazer isso, né? Então é muito fácil falar. Falar é muito fácil e a vereadora é boa para falar. Ela é pedagoga, né? Hora H. Meu Deus do céu! Sabe o que é quando acontece esse tipo de coisa? É falta de comando, né? Então o chefe político, que deveria ser o prefeito, não está atuando, porque quando atua, vamos falar a mesma língua e ponto final. E não ficar nesse choque como estão os dois aí, no caso a vereadora Sônia Tonin e o presidente do DAI, o Chico Giacha. A vereadora fez críticas a ele na tribuna da Câmara, ele revidou, aí ela volta a falar, ele vai novamente e fala, enfim, saber que bicho vai dar essa história, coisa boa certamente não dá. Tem gente entrando em contato conosco, passando mensagens aqui pelo e-mail. O Ricardo do JK em particular fez uma observação muito interessante sobre essa briga aí da vereadora Sônia Tonin com o presidente do DAI. Ela falou assim, olha, boa parte da dívida do DAI vem da prefeitura. A prefeitura não paga água para o DAI faz anos, é histórico, faz décadas. Tem 35 milhões que o DAI deve para a prefeitura, que a prefeitura deve para o DAI. 35 milhões de conta de água que a prefeitura não paga para o DAI. E continua não pagando. Todos os meses tem 400 pontos de ligação de água do município, de órgãos públicos municipais, quase 400, que não são pagos. Então, continua, já é caloteira quanto mais e perdura não pagando a conta. E aí, o Ricardo lá do JK fez uma observação bastante pertinente, que a vereadora pare de criticar o DAI, que dá água de graça para a prefeitura, e tem muito mais gente que não paga água também, e que ela, como vereadora, e do lado do prefeito, faça um requerimento ao prefeito, para que o prefeito tenha a dignidade de fazer, como fez com o IPREM, parcelar o pagamento do débito que tem com o DAI. Aí o DAI fica bonito no pedaço, recebe os 35 milhões,
mesmo que parceladamente, tem dinheiro em caixa para poder fazer o que tem que ser feito para a cidade toda ter água. Tá vendo? Tá vendo o que é que dá brigar dentro da mesma família? Tá vendo só? As pessoas fisgam onde é que a coisa vai. Gostei da sugestão aqui do Ricardo aí do JK, muito obrigado. Agora tem uma boa notícia com relação ao DAIM, uma boa notícia. E essa boa notícia vai lá para os 40 mil moradores dos bairros da Zona Norte de Marília. Até o final deste primeiro semestre vai estar resolvido o problema histórico da falta d'água na Zona Norte. Quem garante é o Chico Giacha, o presidente do DAIM. Segundo ele, vai ser feito um serviço junto ao Ribeirão dos Índios. Não é a conclusão da barragem, mas é um serviço lá no Ribeirão dos Índios, que vai garantir o suprimento de água de toda aquela região da cidade pelos próximos 2 anos. Quer dizer, tem água suficiente para garantir isso. Que beleza, hein? Veja a entrevista do Giacha, é exclusiva e é uma boa notícia. No meio de tanta confusão, uma coisa boa. E até o primeiro semestre desse ano, nós vamos resolver o problema de água da Zona Norte. Pode acreditar no Giacha que o Giacha vai cumprir. E o que é que o DAIM vai fazer na Zona Norte para resolver o problema histórico da falta d'água? Nós vamos canalizar aquela água excedente do córrego dos Índios e até o reservatório do Santa Antonieta. Isso vai dar uma quantidade de água suficiente para abastecer aquele setor da cidade pelo menos durante 2 anos. Isso vai ser feito até o final do primeiro semestre desse ano? Se Deus quiser, pode confiar no Giacha. Então até a metade do ano vai ter água em todas as torneiras na Zona Norte? Se Deus quiser, eu confio nisso. Hora H. Tá vendo só? Pelo menos uma boa notícia. Lá, que coisa boa. E rapidinho para a gente não perder o pique, não perder o bonde. Vamos falar agora de um assunto que nasceu aqui. Nós trouxemos aqui, eu acho que foi ainda no ano passado, gostaria até que me corrigissem, foi no final do ano passado, um dos últimos programas que nós apresentamos no Hora H, ainda em 2012, trouxemos aqui um tenente da Polícia Militar, o tenente Márcio Licas, da primeira companhia da PM, que veio aqui falar conosco nesta bancada sobre fiscalização de som automotivo. Veículos que transitam com aquele som arregaçado que tira o sossego público, principalmente de noite, madrugada, todos os dias da semana. E estabelecimentos comerciais que exageram também no volume do som. E aí o que aconteceu? Eu cantei a bola, depois de uma entrevista que fiz com o delegado seccional, o Dr. Luiz Fernando Quinteiro de Souza, eu cantei a bola. Olha, ele tem um trabalho bacana que foi desenvolvido na região de Assis, onde ele foi seccional, e em parceria com a Polícia Militar, com o Ministério Público, eu cobrava a participação do Ministério Público, a Prefeitura através da fiscalização do Código de Posturas, montar uma operação conjunta e flagrar o som automotivo exagerado e os estabelecimentos comerciais que não respeitam o horário e perturbam o sossego público. E agora, aquilo que nós cobramos aqui, as sugestões que nós demos e o que eu cantei a bola que aconteceria, aconteceu. Já começou na sexta-feira passada, fui avisado por um telefonema do pessoal da Polícia Militar, capitão Sérgio já bateu a caixa para a gente, olha, vai começar na sexta-feira, começou de fato, já teve veículo apreendido, já teve motorista autuado e 2 estabelecimentos comerciais aí do centro que já estão notificados, se bobearem, podem ter até o alvará cassado, meu irmão, por causa do tal do som exagerado. Oh, que coisa boa, eu disse, a polícia está na hora de começar a agir, está agindo. Motoristas que costumam transitar com o som em volume exagerado e fora de hora, que se cuidem. As polícias civil e militar estão fazendo operações conjuntas de fiscalização para proibir esse tipo de abuso. Veja o que diz o capitão Mário Sérgio Nonato, comandante da 5ª Companhia da Polícia Militar de Marília. Como é que é feita a fiscalização desses veículos? Se a polícia chega perto, ele abaixa o som. Como é que é feito isso? A Polícia Militar, nesse trabalho conjunto, ela também faz uso de veículos que não estejam caracterizados. Veículos em que o policial militar vai no seu interior com o aparelho e ele acaba fazendo a medição. Isso para fazer com que aquele cidadão que realmente insiste em cometer essa infração, ele acabe não sabendo onde está a viatura naquele momento. Evidentemente, a viatura nossa vai próxima para efetuar a abordagem no momento que for detectado o indivíduo com esse veículo. Você vê como é que a parceria, o apoio de uma polícia com a outra, a união é importante?
Polícia Civil tem carros descaracterizados, não são pintados, não tem identificação nenhuma, são os carros, entre aspas, frios, na verdade, carros utilizados pela própria polícia, da própria polícia, mas sem identificação. Aí vai o policial militar dentro do carro da Civil, porque é um trabalho conjunto, isso é muito bacana, né? É a cooperação das polícias, e vai com o decibelímetro na mão. Aí anda para lá, anda para cá, para onde o pessoal está exagerando, transitando com o som arregaçado, já trava o decibelímetro onde bateu acima de 80 decibéis, a hora que desce para fazer a abordagem no sujeito já é flagrante, meu irmão, não tem mais conversa. Capitão Sérgio Nonato explica que a identificação do veículo com o som exagerado e o flagrante com o uso do decibelímetro são feitos, como eu acabei de falar, antes da própria abordagem do motorista infrator. Quando chega nele, a vaca já está atolada até o chifre. A Polícia Militar já possui, Marília, aparelhos decibelímetro. Desde o ano de 2010, esses aparelhos eles visam a medir a intensidade do som, que segundo o artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro, prevê o limite de 80 decibéis. E à medida que as pessoas utilizam esse som em volume acima do permitido, elas acabam perturbando o sossego de outras pessoas. Isso acaba fazendo com que as pessoas liguem o 90, a viatura seja deslocada para esse atendimento e isso gera perda para nós, porque a polícia, a função principal dela é a proteção das pessoas, a preservação da ordem pública, é a questão de combater a criminalidade e isso acaba gerando perdas. Então nós fizemos um trabalho juntamente, em conjunto com o Ministério Público, com a Polícia Civil, com a Prefeitura, nesse sentido. Então fazemos operações a todo momento, os aparelhos estão nas viaturas, porém em alguns horários específicos, finais de semana, à noite, sábado, domingo, ela é intensificada e nós fazemos com que seja identificado esse veículo com som alto, o condutor ele é autuado, esse veículo é guinchado até o plantão policial, onde ele passa a ser recolhido para a perícia pela contravenção penal e fica lá algum tempo aguardando a perícia. Quer dizer, não é apenas a aplicação da multa que dá R$ 127, é ínfima, principalmente para quem tem um veículo que custa mais caro, essas coisas todas. Ele tem uma consequência a mais. Isso, o nosso objetivo é sensibilizar o cidadão que ele pode usar o som para ele mesmo. Que as pessoas não são necessariamente obrigadas a ouvir o que ele quer, que necessariamente nem sempre é de bom gosto, que a gente sabe disso, às vezes o som, uma música, né? Ou então você só escuta o batido do carro, você não escuta nem o som. E a pessoa, ela tem a oportunidade de mostrar esse som em locais isolados, em momentos isolados, não na via pública. Ele passa às vezes perto de escola, perto de hospital, perto de locais onde ficam os idosos e não há um respeito necessário. Então a polícia, de forma proativa, em conjunto com outros órgãos, está preocupada e tem adotado providências, tanto é que alguns veículos já foram recolhidos e estão aguardando perícia. Esse tempo para a perícia pode levar quantos dias aproximadamente? Olha, ele pode demorar alguns dias, até 15, 20 dias, depende do trabalho, depende do sistema de som, depende da agenda. Então, assim, às vezes mais de 15 dias esse veículo fica recolhido no pátio, aguardando a perícia. Olha, o sujeito deixa de comer para equipar o carro, para botar aquele som estridente no carro. Então ele tem mais paixão pelo carro do que pelos filhos, mais paixão pelo carro do que pela mãe e o pai. É mais ou menos assim, né? Aquelas rodonas coloridas, aquele carro rebaixado, o som que é maior do que o carro, fica a caixa de som para fora do carro, tudo para mostrar para os outros que ele tem um som potente. Não dá nem para entender o que está saindo lá de som, mas o negócio dele é fazer barulho. Muito bem. Se ele ama tanto o carro e o som, quando você apreende o veículo, manda para o pátio e exige perícia e leva 10, 15, 20 dias para fazer a perícia, ele fica a pé. É a morte para o sujeito. E é aí que pega o camarada. É o tal do calcanhar de Aquiles, né? A parceria com o Ministério Público e a Prefeitura, através da fiscalização do Código de Posturas, também está permitindo identificar e autuar estabelecimentos comerciais que não respeitam a legislação, não querem saber de horário, não querem saber de vizinho e arregaçam o som perturbando o sossego público. 2 já foram notificados na primeira fiscalização, sexta-feira passada. E tem mais um monte que está na mira. Fala, Capitão Sérgio. No caso da postura, foi também uma atividade conjunta com a Prefeitura, através da Secretaria do Meio Ambiente,
E nós fizemos, nesse final de semana, os fiscais foram no seu veículo, o veículo da prefeitura, e notificaram 2 estabelecimentos comerciais, um na região da Rio Branco, outro na região da Avenida das Esmeraldas, porque estavam com som também em volume elevado. E isso é importante porque as pessoas vão usar o som no seu limite para atender o seu cliente e nós não seremos acionados para atender o 90 e decorrência do som. Então a polícia vai ter mais tempo para patrulhar com efeito à questão criminal. Então, e eu quero, inclusive, aproveitar esse espaço da imprensa, da importância que é esse trabalho conjunto também de divulgar para o cidadão. O cidadão use o seu som e ele saiba que nós estamos fiscalizando até para o bem dele. Me diga uma coisa, em quanto tempo o senhor acredita que a sociedade como um todo sentirá os efeitos desse trabalho? Olha, a nossa meta é o quanto antes. O trabalho é intensivo, ele pode acontecer em qualquer momento, em qualquer horário. E o cidadão precisa estar no seu descanso, no seu lar, tranquilo e não passar aqueles carros com som elevado que acorda todo mundo e chega até a acionar alarme. Então, realmente, isso tem que ser urgente e nós estamos trabalhando. Importante o quê? Contar com as forças vivas da sociedade que tem nos apoiado, o próprio cidadão, ligar o 90, apontar as sugestões que nós iremos atuar em prol dessa cidadania. O telefone para contato é 190. O 90 é o telefone, a pessoa pode ligar, não precisa se identificar e nós iremos atuar com rigor na questão do som em automóveis. Hora H. Por que ele falou, nós vamos atuar com rigor na questão do som dos automóveis? Porque quando é estabelecimento comercial, aí depende dos fiscais de posturas da prefeitura. Eles é que podem fazer esse tipo de fiscalização, não é? Mas tem o apoio da Polícia Militar nessa operação conjunta. E olha, diz que na Examar, a Carnafacu, ou o Carnafacu, que é o carnaval, né? O Carnafacu feito no sábado, diz que o som estava tanto, mas tanto, que quem estava lá dentro não aguentava, só na base do Billy Night mesmo, que aí não escuta mais nada, não enxerga mais nada e está tudo certo. Mas a cidade inteira ouvindo rebombar o som lá da Examar. Imagina como é que eles arregaçaram o som. Então, por favor, eventos desse tipo, que a polícia também compareça, que o pessoal da fiscalização da Prefeitura do Código de Posturas igualmente compareça, já que estão dispostos a esse trabalho. Parabéns por terem iniciado esse trabalho. E veja só como é que são as coisas. Enquanto a polícia precisa se deslocar para cuidar de nego que não tem a mínima noção das coisas, que exagera, que mete os pés pelas mãos, que por causa de som alto, da falta de respeito pelas demais pessoas, de madrugada, arrebentando o som, estabelecimentos comerciais igualmente fazendo isso, por causa desse pessoal que não tem a mínima de noção de cidadania, de respeito ao próximo, né, que não sabe conviver em sociedade, né, parece que não é civilizado, a Polícia Militar tem que desviar o foco. Qual que é o foco principal da Polícia Militar? Disse o capitão Sérgio: pegar bandido. 2 assaltos foram registrados em Marília entre o final da tarde e a noite de ontem. Estou lendo a notícia aqui no Visão Notícias, que é o site do jornalista Klaus Bernardino. Foram praticados por criminosos armados com revólver. Um foi ali perto da estação rodoviária. Por volta de 7 da noite foi registrado isso aqui, mas aconteceu às 5 da tarde de ontem, perto da rodoviária. O sujeito caminhava pelo local, lá tem a pista de Cooper, não é? Caminhava pelo local, na Esmeraldas, chegou o pessoal com uma moto, 2 pessoas na moto, o outro a pé, armados de revólver, meteram a arma na cabeça do sujeito e levaram R$250 que ele tinha na carteira. Por volta das 10 da noite, ontem também, no Fragata, 2 assaltantes, um deles armado, invadiu uma residência, rendeu o proprietário, pularam o muro, entraram pela porta lateral, também sob ameaça, levaram pertences da vítima que estava em casa. Então, a polícia ou faz uma coisa ou faz outra, não tem gente para pagiar todo mundo. Então o pessoalzinho, boyzinho, metido a besta, que não consegue aparecer e se destacar na vida pela inteligência, pela capacidade, pelos bons feitos e que precisa fazer esse tipo de coisa para aparecer, arregaçar o som, pendurar melancia no pescoço, pintar o cabelo de amarelo, azul, cor-de-rosa e cinza, esse pessoal aí devia ter um pouco de consciência. Enquanto a polícia vai correr atrás deles, né, eles estão enchendo o saco da sociedade, enquanto vai correr atrás deles, desvia o foco do que é de fato importante, que é correr atrás da bandidagem, que é o principal papel da polícia. Eu estou chegando ao final do nosso programa, não vai dar tempo de abordar a questão do transporte público com o vereador Nardi, importantíssimo esse assunto.
Quero dizer que a Endurbe já notificou e convocou o 5º colocado no concurso público para engenheiro de trânsito. Os 4 primeiros aprovados não aceitaram. O 5º, o Rogério Antônio Alves, vai ter até o dia 3 de abril para dizer se aceita ou não. Ninguém quer, hein? Acho que o salário é muito pouco. E estou recebendo aqui do seu Ademar José da Silva, ex-vereador, grande Ademar José da Silva, cumprimentando o programa pela qualidade das matérias, pelos assuntos. Muito obrigado. Depois vou ver certinho tudo que ele passou aqui para a gente e vou trazer as informações para os senhores. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Amanhã tem assuntos importantíssimos já prontos aqui. Aqui não há tempo de exibir hoje. Importantíssimos que os senhores não podem perder na edição do nosso Hora H. Tchau, gente. Até amanhã.